Elas conseguem distinguir milhões de cores. Elas falam cerca de 20 mil palavras por dia. Elas são menos propensas a ter soluços e piscam com mais frequência. 3 desses fatos sobre as mulheres são verdadeiros, e um deles é uma mentira irritante. Vamos calçar as sandálias da humildade, homens, e descobrir a verdade. E por que as mulheres são superiores em alguns aspectos em relação a nós. As mulheres distinguem mais cores do que os homens, pois têm 2 cromossomos X, e os homens têm apenas um. Mesmo que algo esteja errado com um dos cromossomos, uma mulher ainda consegue ver as cores corretamente. É por isso que elas raramente são daltônicas. Quase 12% das mulheres têm 4 tipos de cones na retina, em vez dos 3 regulares. Isso lhes dá uma supervisão. Elas conseguem ver 100 milhões de cores, e não 1 milhão como as outras demais pessoas. Os músculos femininos são mais ricos em elastina e mais flexíveis que os dos homens. As mulheres têm uma região lombar particularmente flexível. Isso ajuda a mantê-las de pé quando ganham peso durante a gravidez e o centro de gravidade muda. Elas também podem fazer aqueles movimentos loucos da ginástica nas Olimpíadas, que desafiam a gravidade. As mulheres piscam mais rápido e com mais frequência do que os homens. São 19 versus 11 piscadas por minuto. À medida que as mulheres envelhecem, elas começam a piscar com mais frequência devido aos níveis mais altos de estrogênio. O cérebro feminino é 9% menor que o masculino. Ele tem a mesma quantidade de células, só que elas são compactadas mais densamente. Mas as habilidades cognitivas do cérebro não são piores. O sistema imunológico das mulheres é mais forte e ele envelhece lentamente. É por isso que, em média, as mulheres vivem mais que os homens. A diferença pode ser de uma década inteira em alguns lugares e de, pelo menos, 2 a 3 anos universalmente. A propósito, as fêmeas de orangotangos e chimpanzés também vivem mais do que os machos. Ok, vamos continuar. Todos os dias, uma mulher usa, em média, sem saber, cerca de 515 substâncias químicas em seu corpo. Elas vêm em desodorantes, shampoos, condicionadores, hidratantes e outros produtos de beleza. A maioria delas é inofensiva, mas é sempre melhor pesquisar os produtos para evitar toxinas. As mulheres são tão boas em detectar aromas que podem até dizer quando o parceiro está estressado apenas sentindo o cheiro da camisa dele. Isso pode ocorrer porque as fêmeas têm mais células e neurônios na parte do cérebro responsável pela identificação dos cheiros. Os corpos femininos continuam crescendo e mudando, mesmo na casa dos 20 anos. A gordura sob a pele se desloca das bochechas, pescoço e pernas para a cintura, abdômen e coxas. Algumas mudanças importantes também acontecem no setor cerebral, responsável pela tomada de decisões e pela memória de curto prazo. As mulheres usam ativamente os 2 lados do cérebro ao ouvir alguém. Elas podem ser melhores ouvintes e ouvir até o que não foi dito, graças ao lado direito, responsável pela criatividade. Elas também são menos propensas a perder a audição à medida que envelhecem. Mesmo quando as mulheres estão dormindo, a audição sensível está ligada. Isso tem a ver com a evolução e o papel histórico da mulher como mãe, que precisa acordar quando o bebê chora. Felizmente, são apenas os ruídos agudos que as acordam facilmente. As garotas têm mais paladar na língua do que os garotos. 35% das mulheres são super degustadoras. Em suas línguas, elas têm mais de 30 papilas gustativas em um espaço do tamanho do buraco deixado por um perfurador. O açúcar parece mais doce, o sódio é mais salgado, e elas dificilmente gostam do sabor amargo. As mulheres são boas em lembrar tarefas a serem feitas, mas esquecem facilmente o que já foi feito. É o oposto dos homens. Elas também se lembram melhor de rostos. Um estudo concluiu que as mulheres veem outras mulheres vestindo vermelho como uma ameaça potencial ao relacionamento. As participantes ficaram indiferentes ao receberem fotos de garotas vestidas com outras cores, mas roupas vermelhas causaram uma explosão emocional. As mulheres podem lidar com muito mais dor do que os homens. Elas também esquecem a dor muito mais rápido e não ficam tão estressadas quando se lembram da sua última experiência desagradável. Os 2 hemisférios do cérebro feminino são mais interconectados. Nas mulheres, as vias das fibras são em zigue-zague entre os lados lógico e criativo. E nos homens, esses caminhos vão e voltam, principalmente dentro de cada hemisfério. É por isso que as mulheres geralmente encontram soluções mais criativas e inusitadas para os problemas, mesmo que não sejam as mais simples e lógicas. O coração das mulheres tem apenas 75% do tamanho dos homens, e as artérias nele são mais estreitas.
Para compensar essa diferença, o coração da mulher tem que bater mais rápido, fazendo cerca de 78 batimentos por minuto, 8 batimentos a mais que o do homem. Uma mulher leva em média 47 horas para digerir os alimentos, em comparação com 33 horas para os homens. Isso ocorre porque as mulheres têm estômagos menores que produzem menos ácido. É por isso que a velocidade com que o alimento desce pelo sistema digestivo é cerca de 20% mais lenta. Uma mulher fala em média cerca de 20 mil palavras por dia. São 7 mil palavras a mais que os homens. A região do cérebro responsável pelas habilidades de linguagem e interação social é maior nas mulheres. Além disso, as garotas têm níveis mais altos da chamada proteína da linguagem. Isso as faz falar mais e mais rápido que os homens. Então, agora você sabe. A pele das mulheres é 25% mais fina que a dos homens. É por isso que ela é mais sensível ao toque e fica com rugas e marcas de expressão mais rápido após os 40 anos. As mulheres passam pela adolescência 2 vezes. Primeiro na adolescência e depois na faixa dos 40 anos. Os hormônios ficam loucos durante essa segunda fase. É por isso que as mulheres têm mudanças de humor e podem agir como adolescentes. As mulheres nascem com habilidades de leitura facial. Elas podem decodificar facilmente as emoções e sentimentos de outras pessoas a partir de suas imitações, gestos e tons de voz. É por isso que elas são tão perspicazes e tornam-se líderes sociais por natureza. Em um grupo de pessoas, é mais provável que uma fêmea do tipo alfa seja responsável pela conversa do que um macho alfa. As mulheres normalmente parecem mais jovens nas fotos do que os homens, embora a pele deles envelheça mais rápido. A pele facial dos homens é mais espessa e é frequentemente barbeada. É por isso que as linhas faciais e outros sinais de idade são mais visíveis. As fêmeas nascem com uma forte antipatia por aranhas, cobras e outras criaturas venenosas. Mesmo meninas de 11 meses que participaram de um experimento não suportaram olhar fotos de aranhas. Isso realmente as incomoda. A exposição ao sol é a causa de 80% das rugas das mulheres. Aquelas que ignoram o uso do filtro solar tendem a parecer mais velhas do que a idade real, principalmente depois dos 50 anos. É quando a textura da pele das apaixonadas pelo sol muda drasticamente. As mulheres podem continuar com exercícios vigorosos por cerca de 75% mais tempo que os homens. Isso ocorre porque elas têm mais estrogênio nos músculos, o que as torna mais resistentes. Os homens têm músculos mais volumosos e menos flexíveis e se concentram no treino de força mais curto e pesado. As mulheres são 9 vezes menos propensas a ter soluços do que os homens, especialmente soluços demorados. As razões ainda não são claras, mas alguns especialistas têm certeza de que os hormônios masculinos são os culpados. As mulheres suam a metade do que os homens e menos eficientemente. É por isso que elas tendem a desidratar mais rapidamente. As mulheres têm muito mais pesadelos que os homens. Seus sonhos também são mais emocionais. E muitas vezes as fazem reviver alguns episódios dramáticos do passado. E esses sonhos também ocorrem principalmente em ambientes fechados. As mulheres com menos de 1,70 m de altura normalmente dão à luz uma semana antes das que são mais altas. Seus bebês também são menores. As mulheres que vivem mais próximas do Equador têm mais probabilidade de dar à luz meninas do que meninos. Quanto mais ao norte morarem, mais chances terão de ter um menino. Você pode dizer o sexo de uma pessoa testando os níveis de aminoácidos nas suas impressões digitais. As mulheres têm o dobro de aminoácidos no suor do que os homens. As mulheres adultas choram em média de 2 a 5 vezes por mês. Isso é entre 30 e 50 vezes por ano, o que é quase 5 vezes mais que os homens adultos. As glândulas lacrimais femininas são diferentes das masculinas. É mais fácil para uma mulher derramar lágrima do ponto de vista biológico. Mais uma razão para o choro são os hormônios. Em média, as mulheres se olham no espelho 16 vezes por dia, muito menos do que os homens, que fazem isso 23 vezes por dia. Elas também dão uma espiada por diferentes razões. As mulheres verificam se está tudo bem e, na maioria das vezes, percebem coisas de que não gostam. Os homens geralmente admiram as partes do corpo das quais mais se orgulham. As mulheres têm pupilas um pouco mais largas que as dos homens. Segundo o Guinness World Records, as mulheres da tribo Padang têm o pescoço mais comprido do mundo. Elas ganham seus primeiros anéis de pescoço entre 5 e 9 anos. Aos 45 anos, seus pescoços podem ter crescido até quase 20 centímetros. E não, nada de piadas de girafas aqui.
Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.